O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, apesar das autoridades religiosas de Israel terem tramado a morte de Jesus, apesar de Jesus ter sofrido por parte de seus discípulos negações e até mesmo traições, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, há pouco proclamado, Jesus, ele deixa bem claro, neste discurso que ele proferiu ali na última ceia, que o mistério de sua paixão e morte de cruz é um momento da manifestação da glória de Deus e de sua glória como Messias Salvador. Apesar de ter sofrido tudo o que ele sofreu, Jesus ele deixa bem claro que a sua morte não é uma fatalidade. A sua morte não é o fim de tudo.
Mas pelo contrário, é o ápice, é o momento auge do cumprimento de sua missão como Messias Salvador. E é por isso que logo depois que Judas saiu imediatamente, inclusive o evangelista São João, o autor do 4º evangelho, ele diz que era noite, para colocar em evidência toda a manifestação das forças das trevas. Era noite, numa tentativa de silenciar aquele que é o Filho de Deus Salvador, de silenciar aquele que é a palavra encarnada de Deus, a palavra viva, a palavra de salvação de Deus. Silenciar Jesus Cristo. Era noite, era noite. O poder das trevas queria manifestar toda a sua força. Logo que Judas imediatamente saiu ali do cenáculo, onde aconteceu a última ceia, Jesus disse aos que ali na última ceia estavam presentes: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Que coisa linda, irmãos e irmãs. Jesus, Ele traz no seu coração esta certeza que a sua morte não era uma fatalidade. A sua morte não era o fim de todas as coisas, mas era momento de sua glorificação e da glorificação do Pai. Nós não podemos, irmãos e irmãs, olhar para a morte de Jesus como uma fatalidade, com um olhar de desespero. Não. O nosso olhar de discípulos missionários de Cristo deve ser um olhar de esperança, porque em sua morte Deus é glorificado. Em sua morte manifesta-se a glória de Deus. Apesar da manifestação das forças das trevas, era noite, quando Judas Iscariotes coloca em ação o seu plano de traição em relação a Jesus, era noite. Portanto, apesar da manifestação das forças das trevas, a morte de Jesus é manifestação da luz, da glória de Deus. O nosso olhar para a cruz do Senhor deve ser um olhar sempre de esperança. O nosso olhar para as situações de sofrimento que nós atravessamos não pode ser outro olhar a não ser o olhar de esperança. Nós que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, nós que procuramos no nosso dia a dia seguir os seus passos, procuramos, pela ação da graça de Deus, colocar em prática os seus ensinamentos, ensinamentos de amor, ensinamentos de justiça, misericórdia e paz. Sim, irmãos e irmãs, olhando para a realidade dos nossos sofrimentos, das nossas dores e angústias, o nosso olhar deve ser um olhar de esperança. Porque o mistério pascal de Jesus, em seu mistério pascal, Jesus cumpre as profecias messiânicas, como aquela que nós ouvimos hoje na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías. Aliás, muitos estudiosos das Sagradas Escrituras chamam Isaías de o evangelista do Antigo Testamento. Por que o evangelista do Antigo Testamento?
Lá no capítulo 7 da sua profecia, Isaías anuncia que uma virgem dará à luz ao Emanuel, o Deus conosco. Anuncia profeticamente o nascimento do Messias Salvador. E depois, a partir dos capítulos 45, 46, sobretudo tendo presente os capítulos 52, 53 de sua profecia, Isaías fala do Messias como um servo sofredor, que nós vamos ver na próxima Sexta-feira Santa, na primeira leitura da celebração da Paixão do Senhor, sexta-feira agora. O servo sofredor, aquele que carrega sobre si as nossas dores, cordeiro sem mancha, que é levado para o matadouro, uma profecia messiânica, que Jesus a cumpre no mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso Isaías é tido como evangelista do Antigo Testamento. Servo de Deus, o Messias do Senhor, como vimos na primeira leitura, ele foi chamado desde o ventre de sua mãe para glorificar o Deus de Israel. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus deixa claro, sendo ele esse servo sofredor, a vida de Jesus é o cumprimento de uma missão. Não é uma vida vivida de qualquer forma. E é por isso que na última ceia, apesar da traição de Judas, apesar de ter anunciado a negação de Pedro, Jesus tem a certeza de que sua morte não é uma fatalidade, mas é momento da manifestação de sua glória e da glória do Pai. Sim, irmãos e irmãs, Jesus glorifica a Deus, porque Ele leva as nações à luz da salvação, como profetizou Isaías a respeito do servo de Deus. Sim, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. E assim se fez, irmãos e irmãs, na Páscoa de Jesus. Ele leva as nações à luz da salvação. Ele glorifica o Deus de Israel, porque leva o conhecimento da palavra salvífica de Deus até aos confins da terra, para libertar o coração humano da escravidão do mal, da escravidão do pecado, e para, em sua glória, derramar o Espírito de Deus, de modo a dar vida nova a todos que nele creem. Irmãos e irmãs, vivendo esta Semana Santa, sigamos os passos de Jesus. Mas sigamos os passos de Jesus decididos a colocar em prática, pela ação da graça de Deus, colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Pela fé, saibamos imitar Jesus. Não vivamos a nossa vida de qualquer jeito, mas que a nossa vida seja o cumprimento de uma missão. Em solidariedade com o mistério pascal de Jesus, imitando a oferta de Jesus na cruz, ou seja, fazendo de nós mesmos uma oferta para o bem dos nossos irmãos e irmãs, que possamos também irradiar essa luz da salvação, esta luz da glória de Deus, esta luz de Jesus glorificado por sua morte e ressurreição, que também nós possamos contribuir com gestos de amor, gestos de misericórdia, atitudes concretas de justiça, de perdão, de reconciliação, que também nós possamos contribuir para que a luz do Cristo Redentor, a luz de Cristo Salvador, penetre os corações, de modo a expulsar as trevas,
de modo a expulsar esta noite do mal dos nossos corações, dos corações das pessoas, e assim juntos possamos viver a nossa vida glorificando a Deus e um dia chegarmos à glória da eternidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.